Saudações em Cristo Jesus. Continuando a preparação para o jubileu, na dinâmica dessa preparação, nós vamos hoje apresentar, refletir um pouco, o caderno número 20 da coleção Cadernos do Concílio, e é sobre os leigos. Faz parte da Lumen Gentium. O autor desse texto é um cristão leigo. É jornalista, é italiano, jornalista, acompanha o Papa nas suas atividades, também o Vaticano, é um vaticanista, como a gente diz. Ele que escreveu esse texto e nos traz como preparação para o Jubileu de Esperança. Logo na introdução, ele já fala que no dia 21 de dezembro de 1964 foi publicada a Lumen Gentium, Constituição dogmática sobre a Igreja, como todos sabemos. O documento apresenta a Igreja como povo de Deus em comunhão e também apresenta os diferentes membros deste povo a caminho. Os cristãos leigos e leigas, a grande maioria, quando batiza, se torna laos, membro desse povo. Depois, os consagrados seculares, também os religiosos, religiosas, de vida ativa, de vida contemplativa, os ministros ordenados, diáconos, presbíteros e os bispos, incluindo, claro, o cristão bispo de Roma, nosso amado Papa. O próprio concílio também, no item 31, está aqui no apêndice do livreto, a Lumen Gentium, no item 31, vai dar uma definição da identidade laical. Pelo nome de leigos, aqui são compreendidos, vou fazer um parêntese, pelo nome de leigos. A palavra leigos, na nossa língua e quase todas as línguas, tem uma conotação negativa, não é mesmo? Por isso, após o concílio, com o avanço do magistério, se procurou uma palavra que fosse mais proativa. E São João Paulo II, quando escreveu a exortação apostólica pós-sinodal sobre o laicato, ele colocou Christi Fidelis Laici, fiéis cristãos leigos. Por isso que depois se tomou o costume de se utilizar cristão leigo, cristã leiga. A própria CNBB, nos seus dois últimos documentos, o 62, por exemplo, Missão e Ministérios dos Cristãos Leigos e Leigas. O último agora, o 105, Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade. Isso por dois motivos principais. Primeiro, que frisa bem a igualdade fundamental. Pelo batismo, todos cristãos. Segundo, diminui a conotação negativa da palavra leigo. Voltemos ao texto da Lumen Gentium. Pelo nome de leigos, cristãos leigos, cristãs leigas, aqui são compreendidos todos os fiéis cristãos, olha aí, exceto os membros da ordem sacra, os ministros ordenados, e do estado religioso aprovado pela Igreja. Isto é, são todos os fiéis cristãos que, incorporados a Cristo pelo batismo, constituídos no povo de Deus, a seu modo, participantes do muno sacerdotal, profético e real de Cristo, exercem sua parte na missão de todo o povo de Deus, na Igreja e no mundo. Olha que texto, Uma definição proativa sobre os cristãos leigos e leigas. Voltando ao texto, vamos ver na introdução ainda, o autor vai dizer: foi o concílio que nos ensinou a participar ativamente da vida da Igreja e a sermos corresponsáveis pelo anúncio do Evangelho. E cita aqui Romanos 12, de 4 a 5. Como num só corpo temos muitos membros, cada qual com uma função diferente, assim nós, embora muitos, somos em Cristo um só corpo, e cada um de nós membros uns dos outros. E se a Igreja é um corpo do qual os leigos são a maioria de seus membros, o primeiro ponto a se considerar é a relação do cristão leigo com os demais membros da Igreja
e especialmente com os pastores. E o segundo ponto é que o concílio delineia 2 grandes campos de apostolado para os leigos: na igreja e no mundo. Olha, do concílio para cá, falou do laicato, da sua ação, da sua presença, é na igreja, como igreja e no mundo. Também frisa que o campo próprio, peculiar do laicato, é a atuação no mundo. É no mundo, o próprio, o específico do laicato. Me lembra, inclusive, o Papa São Paulo VI, na Evangelii Nuntiandi, né, poucos anos depois do concílio, ele vai dizer que o campo próprio do leigo é o vasto e complexo mundo da família, do trabalho, da economia, da política, da justiça, do meio ambiente, da ciência, da técnica, das artes, da cultura. Todo o âmbito de atividade humana é o campo próprio dos cristãos leigos atuarem. E depois o autor vai dizer ainda na introdução que é muito importante que não se improvisa um cristão leigo, tem que ter formação, né? E é necessária uma formação que não se limite à infância, à catequese, tão importante e necessária, e nem somente à iniciação à vida cristã, mas tem que ser continuada ao longo de toda a vida. E, concluindo a introdução, vai dizer que a evangelização do mundo, né, das realidades sociais, políticas, culturais, onde o tecido de nossas relações, né, humanas tem se desgastado muito nos tempos atuais, é uma urgência, diz o autor, uma urgência pastoral que não pode ser mais adiada, se realmente quisermos ser peregrinos de esperança, conforme indica o tema do Jubileu 2025. Continuando ainda no caderno, agora o capítulo 1, ele fala da vocação dos leigos, né? Voltamos um pouquinho lá na Lumen Gentium, o texto que está inclusive aqui no caderno. No item 31, ele vai dizer: por vocação própria, compete aos leigos procurar o reino de Deus exercendo funções temporais e ordená-las segundo Deus. Vivem no século, no tempo, no espaço, né? Isto é, em todos e cada um dos ofícios e trabalhos do mundo, e nas condições comuns da vida familiar, social, pelas quais sua existência é como que tecida. Que lindo texto, né? É no dia a dia, no cotidiano, né, que nós, cristãos leigos e leigas, vivemos a nossa vocação. Depois ele vai nos falar que, bonito esse texto também, viu? Que os cristãos leigos e leigas são as pernas sobre as quais o evangelho se move. São as bocas que anunciam o evangelho, os corações que o fazem pulsar, os braços que os colocam em ação com empenho e criatividade. Bonito, né, gente? O documento reconhecer isso da gente. Me lembrou até o documento 105, em que os bispos do Brasil, logo no início, no item 4, vão dizer assim: nós, bispos, com toda a Igreja de Cristo, somos devedores aos cristãos leigos e leigas que carregam a Igreja no coração e nos ombros e fazem acontecer o reino com suas mãos e seus pés. Que bom esse reconhecimento, esse incentivo para nós cristãos leigos e leigas. Depois fala do apostolado dos leigos no mundo, que é o nosso campo próprio, né? E vai lembrar que Paulo VI, em 1967, criou o Conselho dos Leigos, chamado de Pontifício Conselho dos Leigos, que foi depois, juntamente com outros, formados o dicastério para os leigos, a família e a vida, que está atuando hoje, né?
Depois o texto fala do florescimento de grupos, associações, movimentos, a partir do Concílio Ecumênico Vaticano II, né? São João Paulo II chama de uma primavera do Espírito, né? E fala do tempo dos jovens, né? São João Paulo II criou as Jornadas Mundiais da Juventude para traduzir o concílio para os jovens. Olha que interessante, tantas jornadas que já houve, né, que tanto bem traz para a juventude e para a igreja. Lembramos com muito carinho no Brasil, né, em 2013, no Rio de Janeiro, quando foi o Papa Francisco. O concílio também estimulou a presença dos cristãos leigos, católicos, nas diversas frentes da caridade. Inclusive, como dizia o Papa Paulo VI, né, a política como a mais alta forma de caridade. Papa Francisco, na Fratelli Tutti, coloca no capítulo 5 a melhor política, falando da política para o bem comum. E também desenvolve a doutrina social da igreja, que são os argumentos, a força que nos impele para atuar no social e no político. Depois o capítulo 2 é sobre a exortação apostólica Christi Fidelis Laici. Ela foi publicada em 30 de dezembro de 88. Não se trata apenas de um documento síntese do Sínodo dos Bispos de 87, que teve como tema vocação e missão dos leigos na igreja e no mundo, mas é também, e acima de tudo, um balanço de 20 anos após o concílio. Como é que estava a caminhada do laicato 20 anos após? E o Papa São João Paulo II vai destacar, né, algumas coisas. Por exemplo, síntese entre o Evangelho e a vida. A síntese vital, assim ele diz, a síntese vital que os fiéis leigos souberem fazer entre o Evangelho e os deveres cotidianos da vida será o testemunho mais maravilhoso e convincente. A síntese vital entre o Evangelho e a vida. Grande a nossa responsabilidade, hein? Como cristãos leigos e leigas. O Papa São João Paulo II utiliza na Christi Fidelis Laici a parábola da vinha, dos trabalhadores da vinha. Eu vou contar para vocês aqui, peço licença. Eu, até minha juventude, eu achava que vinha do Senhor era a igreja. Trabalhar na vinha do Senhor é trabalhar na igreja. Quando foi publicada a Christi Fidelis Laici, logo no início, São João Paulo já vai dizer: a vinha do Senhor é o mundo inteiro. É o mundo que nós somos chamados a trabalhar e a transformar, né? A vinha do Senhor é o mundo inteiro. Os trabalhadores são a multidão de pessoas, homens, mulheres, que são chamados e enviadas por Deus para trabalhar no mundo. Entre eles, os fiéis leigos, maioria numérica do povo de Deus, que tem plena dignidade. O mandato missionário do concílio é aqui reafirmado de forma plena e ainda mais convicta. Que beleza, hein, gente? Agora, ele aponta também algumas tentações, alguns perigos. Duas, principalmente. A primeira, o Papa vai alertar para o perigo de pessoas que reduzem a sua atividade só à igreja. Dá vida, trabalha muito no âmbito eclesial, mas não assume o que está no mundo. Às vezes abandona até a própria família, não é? Não cuida bem da sua própria família. E são até contra aqueles que assumem a política, o sindicato, né, a cultura. Então, é uma tentação, não pode reduzir tudo ao intra-eclesial. E a segunda tentação é aqueles que dividem, que separam fé e vida. Até tem uma vida de fé, de devoções, mas a vida não tem nada a ver com a sua devoção, com a sua fé, né? Às vezes faz até questões anti-evangélicas na sua vida profissional, por exemplo. Concluímos essa primeira parte e, numa próxima gravação, vamos, então, terminar a reflexão sobre o Caderno 20.